Muito bem, estamos aqui em uma transmissão que reúne os coordenadores da Defensoria Pública, né, e também o secretário José Mauro e outras pessoas que lhe acompanham nesse momento, vinculados à área da saúde, transporte, falando pelo município de Campo Grande. Nós vamos fazer uma rodada de perguntas e respostas, em havendo tempo disponível, nós poderemos prosseguir, então, com uma outra rodada. Queremos um ambiente realmente informal, então, a qualquer momento, alguém precisando fazer alguma consideração, por favor, peça a vez aí para que a gente vá fazendo a condução, não é? Tendo em vista a presença do secretário municipal de saúde, Dr. José Mauro, eu gostaria de iniciar com o nosso colega Irã. O Irã ele é coordenador do nosso núcleo de atenção à saúde, né? E nesse momento em particular que nós estamos vivenciando por conta da Covid-19, né? Eu acho que surgem muitas dúvidas, questionamentos. A defensoria tem sido demandada pelo público e é importante nós termos esse espaço, né? Doutor Alexandre Ávalo aqui, que é o nosso procurador-geral do município, está pedindo para ingressar aqui na nossa transmissão, autorizei, ele está conectando o áudio. Deixa eu só conectar e já partimos, doutor Irã, com a sua pergunta, ou enfim, a sua fala. Só um instante mais. Doutor Alexandre Ávalo conectou. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia. Doutor Alexandre, está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Seja bem-vindo à reunião. Estamos iniciando agora, né? Tem o nosso colega Irã Santana, que é o coordenador do Núcleo de Atenção à Saúde, para fazer uma pergunta, enfim, uma exposição, um relato, uma afirmação, enfim, para o nosso secretário José Mauro. Doutor Irã, com a palavra. Secretário, bom dia. Bom dia. Mais uma vez. Agradeço pela sua participação, pela participação de todos. A pergunta que eu tenho a fazer, antes de mais nada, parabenizo o senhor pela gestão aí frente a essa questão da pandemia, também o município, todos os secretários. Realmente, ações vêm sendo tomadas bastante satisfatórias. E uma questão que me vem, na verdade, eu até enviei um expediente recentemente para o senhor, onde eu trouxe maiores ponderações sobre o que eu vou perguntar, tem a ver com a oxigenoterapia domiciliar, né? Porque a Defensoria Pública já tem aproximadamente uns 6 meses que passou a receber muitos casos de pedidos de pacientes por esse tratamento. Oxigenoterapia domiciliar, alguns, inclusive, internados em hospitais que aguardam só a concessão do tratamento para conseguir a alta. E são pacientes que estão enquadrados no grupo de risco, né? Pacientes pneumopatas com problemas respiratórios e que, eventualmente, têm uma chance maior de ser contagiados aí nas unidades hospitalares, né? E como houve esse aumento que a gente notou, a gente recebeu informação de que essas pessoas só têm conseguido acessar a esse tratamento através de ordem judicial. Eu queria saber do senhor se existe uma preocupação em relação a isso, se vai ser feito algum plano governamental para que haja oferta desse programa de oxigenoterapia domiciliar, se a prefeitura tem dados, a secretaria, sobre quem são as pessoas que estão nos hospitais aguardando por esse tratamento, se tem alguma fila de espera, se o município oferece esse tratamento. Queria saber do senhor o que existe a esse respeito. Obrigado. Bom, existe um órgão que é o SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar, que nós temos na Secretaria de Saúde do município, ao qual atende esse tipo de situação. Tem pacientes que são cadastrados, mas muitas vezes o que acontece é que não é apenas um serviço de oxigenoterapia, envolve um atendimento multidisciplinar, envolvendo não só o
do aparelho, do oxigênio, envolve uma questão de profissionais de saúde. Então, o SAD ele tem atendido uma parcela. Nós estamos, antes dessa situação da Covid, nós estávamos em negociação com o Hospital do Câncer para ampliar o volume de equipes, porque não é apenas uma estrutura, um oxigênio. É uma equipe multidisciplinar que vai fazer um serviço praticamente de home care, que a grande demanda do judicial do município tem sido uma das é o home care. E já sai dos hospitais com indicação de uma série de itens a serem inseridos nesse tratamento. E uma delas é a oxigenoterapia. Desde que nós assumimos a Secretaria de Saúde, nós temos tido uma possibilidade de migrar até a questão dos equipamentos. Hoje existem alguns equipamentos que são os misturadores, né, que nós no município, por exemplo, nas unidades de pronto atendimento, são abastecidos de oxigênio. Nós não temos microfábricas de oxigênio nas unidades de saúde. Então, a gente estava tentando, antes dessa pandemia, a migração de algumas unidades de saúde para fazerem fábricas de oxigênio e substituir essa questão dos respiradores por misturadores. Isso estava sendo um projeto de mudança para atendimento, principalmente desses pacientes que solicitam a secretaria, principalmente os pacientes judicializados. Quer complementar? Ana Paula vai falar. Bom dia, Ana Paula. A gente já tinha feito, né, uma outra transmissão, até tinha me adiantado o doutor Irã e os demais defensores, que justamente isso que o doutor José Mauro falou, né? Um pouco antes da pandemia, a gente estava num processo, né, de negociação de um projeto junto ao Hospital do Câncer para que a gente tivesse o fornecimento de oxigenoterapia para os pacientes. Porque cada paciente que vai entrando e saindo, ele tem uma necessidade diferente. Às vezes, um precisa de um concentrador de oxigênio, o outro precisa de um Trilogy, o outro precisa, enfim. Cada paciente tem uma necessidade específica. Então, a gente precisaria de uma prestação de serviços que ela pudesse ser a todo momento adequada a cada necessidade dos pacientes. Então, como a gente hoje só tem o fornecimento de oxigênio puro, né, através de bala de oxigênio com umidificador, então a gente não consegue atender todos os pacientes. Por isso que eles acabam judicializando, né, para terem alta dos hospitais, cada um com a sua prescrição específica. Então, com o andamento desse projeto, a gente vai conseguir fornecer para o paciente o atendimento adequado. Então, ele vai ter alta sem precisar judicializar a necessidade de um equipamento de oxigenoterapia, seja ele um Trilogy, um concentrador, enfim. Então, é um projeto que a gente está tentando fechar com o Hospital do Câncer e, ao mesmo tempo, complementando o que o Dr. José Mauro falou, não só para o fornecimento dos equipamentos e do oxigênio, mas também da equipe multidisciplinar que vai fazer assistência desse paciente, porque não é simplesmente fornecer o oxigênio através de um Trilogy ou de um concentrador. Ele tem que ter um fisioterapeuta acompanhando, um médico, uma equipe de enfermagem, enfim. Então, a gente pretende fazer a ampliação das nossas equipes de atenção domiciliar junto ao Hospital do Câncer e, concomitante a isso, com essa prestação de serviços de oxigenoterapia junto do hospital. E, com isso, a gente pretende, a partir do momento que o projeto começar a funcionar, a gente não ter mais judicialização nesse sentido, os pacientes terem alta para casa com a sua demanda assistida. E isso vai ser também objeto de normatização, vai ter protocolo, construção de um programa? Com certeza, doutor. E, inclusive, para a implantação desse projeto, a gente está montando o que a gente chama de núcleo de deshospitalização. Nesse núcleo de deshospitalização, ele tem que ser composto por um médico e um enfermeiro,
onde ele vai previamente até o hospital, ele avalia as condições daquele paciente para alta, inclusive se ele tem condições de alta, porque às vezes tem paciente que ele realmente não tem condições de alta. Um paciente que ele precisa de assistência 24 horas de profissional de saúde, por exemplo, ele não é um paciente eletivo para alta, mas enfim, é esse núcleo deshospitalizador que vai fazer a análise, né, técnica de cada caso, de cada paciente, sentar junto com o médico assistente para verificar, e aí tudo isso com protocolos escritos, normatizados, para que aquele paciente tenha uma alta e uma alta adequada e que esse serviço de atenção domiciliar possa efetivamente atendê-lo no domicílio. Bom. Muito obrigado, doutora Ana Paula, doutor José Mauro. Doutor Irã, podemos prosseguir? Claro, à vontade. Depois, se houver tempo, a gente volta para uma outra rodada, mas eu gostaria de passar aqui para o nosso colega Pedro Paulo, que vem acompanhando muito de perto, dentre outras tantas temáticas, a questão dentro do sistema penitenciário. E essa parece que é uma preocupação em relação enfim, a possibilidade desta doença também atingir aqueles que estão encarcerados e, a partir daí, a assistência a eles. Pedro Paulo, por gentileza. O seu microfone tem que acionar, tem que habilitar. Pronto. Secretário, no início, né, da quarentena e todas as medidas que foram tomadas para a prevenção da pandemia, eu tenho acompanhado junto à Sejusp e à GEPEM o desenrolar na questão dos nossos presídios aí de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande é onde a gente concentra a maior população presa, né, do nosso estado. Eu sei que as vacinas foram aplicadas em quase todas as unidades, isso já no início da quarentena, e é louvável a participação do município nisso. Mas o que me preocupa, embora a gente tenha feito pedidos aos magistrados das varas de execução penal para a colocação daqueles presos dentro do grupo de risco em regime domiciliar, também atuamos junto a todos os juízes das varas criminais para a reanálise da necessidade, né, das prisões provisórias. Fato é que poucos foram colocados nesse sistema de regime domiciliar, no sistema de monitoramento eletrônico, né, por tornozeleira. Então, a minha preocupação é se o município criou junto, aqui em Campo Grande, junto às unidades prisionais, uma atuação mais efetiva, caso haja a contaminação. Nós não temos ainda, mas caso haja a contaminação das pessoas privadas de liberdade em Campo Grande, se existe um protocolo, um local adequado para que elas sejam encaminhadas, caso haja necessidade de uma hospitalização, uma internação. Essa é a minha dúvida principal. Certo. Bom, o que compete ao município, como o senhor bem disse, é a preocupação que existe uma série de situações de agravamento para essa população. Nós temos aí alguns indícios de que pacientes com tuberculose, pacientes com HIV, têm tido um maior índice de letalidade. É isso que nós temos alguns países, algumas cidades do mundo já observando isso. E que isso vai ser um fator de um prognóstico muito ruim no nosso país, né? Um país de terceiro mundo, no qual a gente tem ainda um alto índice dessas doenças, assim como também pacientes diabéticos. Existe a questão dos testes rápidos, para que a gente possa fazer, principalmente a pesquisa, não só do paciente diagnosticado com a doença, mas também com aqueles pacientes que já têm um anticorpo da doença, que talvez seriam alguns dos critérios para poder se diferenciar e que se encaixe em algum formato de melhor solução, para que a gente não possa colocar pacientes contaminados com pacientes sadios, vamos dizer assim. E você ter
populações já imunizadas em determinados locais ou com nível diferente de acesso dentro dessas unidades. Mas isso é uma discussão muito ampla. Eu acredito que tem que ser construído alguma coisa como parecido com como nós estamos construindo para Campo Grande. Nossos índices de testagem, agora a gente deve investir mais em testagem, porque a doença ela começa a ser mais periférica. A gente começa a sentir que a doença está indo mais para a periferia de Campo Grande. E como é que nós deveremos direcionar os nossos encaminhamentos sociais, vamos dizer assim? Porque a gente precisa abrir o comércio, a gente precisa abrir vários segmentos para que as pessoas retornem gradativamente a um nível de biossegurança, vamos dizer assim. E a forma disso acontecer vai ser por meio de testagem. Eu acredito que a gente vai ter que ser mais minucioso nessa testagem. Para isso, nós estamos criando, junto à Câmara Municipal, está engajada nesse projeto, que é a gente criar algumas pessoas por ruas ou até mesmo por quarteirões, para que a gente possa monitorar, de acordo com os casos positivos que já existem em Campo Grande, ver qual é a maior incidência dessa doença e a gente monitorar aquelas ruas ou até mesmo quadras que a gente possa identificar as pessoas que já têm imunidade para essa doença. Porque 80% desses pacientes eles são sintomas leves a assintomáticos. Então, nós vamos ter aí várias pessoas que já têm essa doença, mas não sabem se teve a doença. Um outro problema é a questão do próprio teste. O teste ele ainda é um teste novo no mundo. Essa é uma doença nova no mundo. Nós temos hoje em Campo Grande 2 tipos de testes, mas nós já pedimos a compra de 3 tipos. O terceiro tipo, hoje o teste que é realizado é o teste do suave, do cotonete. Nós temos um outro teste rápido que é da doença, e é do vírus. E temos um outro terceiro tipo de teste que nós adquirimos, que sai o anticorpo da doença. Isso tudo é muito importante para a gente. E cada um tem um nível de sensibilidade e um tempo de sensibilidade diferente. Então, não é tão fácil você indicar uma testagem. Mas voltando na questão da população carcerária, eu acredito que esse trabalho deva ser construído principalmente pelo Estado para ver se a gente identifica dentro da população carcerária algum perfil tanto de paciente que está na faixa de risco e ter uma política separada para esse tipo de população e tanto um perfil do paciente que já tem imunidade, porque também vai enquadrar em outros tipos de políticas relacionadas ao crime que ele cometeu e que ele deve cumprir. Eu acredito que seja mais ou menos por aí que a gente tem que andar, mas no que se depende do município em relação ao atendimento, continua sempre à disposição a qualquer tipo de atendimento. Esse vai ser um paciente como um outro paciente qualquer que vai ganhar a rede de saúde, que vai ser atendido nas nossas unidades e nos leitos que estão contingenciados para serem tratados. Entendo. Eu só faço uma observação aqui. A questão do nosso, em Campo Grande, nós temos um regime semiaberto, que é diferente de todo o estado. O sujeito ele fica realmente fechado no masculino, são 1.043 presos na contagem de ontem. E esse semiaberto, ele vai buscar o SUS, ele vai buscar a UPA, ele vai buscar a OBS, porque é assim que a política nacional determina. Então, a minha preocupação também em relação ao regime fechado, acaba-se que o Estado mesmo, junto com os profissionais, acabam dando esse suporte. Mas o semiaberto e o aberto, ele sai para trabalhar, ele tem contato, ele volta para a unidade. Como eu disse, por enquanto não houve nenhum caso diagnosticado com a Covid. Então, a minha preocupação é essa, é a sobrecarga depois. Mas, como o senhor disse, segue o protocolo de atendimento.
Obrigado, doutor Pedro Paulo. Eu gostaria de passar agora para o nosso colega, doutor Homero. Tem alguma consideração, Homero? Só ativar meu microfone. Só ativar o microfone aqui, por favor. Bem, se eu não estou, quando a memória falha, tem algum representante que cuida da parte da AGEREG ou da parte de transporte público aí na reunião? Isso. Meu nome é Janine, sou diretor-presidente da AGETRAN, Agência Municipal de Transporte e Trânsito. Ótimo. Janine, a questão nossa aqui, assim, chegou algumas situações aqui e a gente queria ver com o município, né, assim como a gente tem trabalhado aqui com a interlocução, sempre conversando com o diálogo, sobre a questão da integração. Houve, né, uma redução natural da quantidade de ônibus circulando e isso acabou aumentando o tempo de deslocamento das pessoas de um ponto a outro e, às vezes, de um terminal ao outro, o que parece-me, né, que tem gerado a impossibilidade de alguns passageiros fazerem a integração dentro daquele lapso temporal. Né? E aí acabou chegando aqui na Defensoria algumas reclamações nesse sentido, mas o que a gente queria ver? Né? Se isso já normalizou, como é que está esse andamento? A gente queria, na verdade, entender mesmo como é que está o quadro hoje dessas integrações. Qual que é o percentual hoje de funcionamento, por exemplo, de ônibus da Guaicurus em Campo Grande? Para a gente tentar construir algo que possa ajudar o município na solução disso. Doutor, na verdade, nesse caso da integração, está havendo uma grande desinformação, por isso que aconteceu. Aconteceu bastante no começo, agora já deu uma suavizada, porque a gente vai informando, as coisas vão voltando ao normal. Existem 4 tipos de cartões que eles utilizam no transporte coletivo em Campo Grande. O cartão cidadão, que é aquele que você vai lá, faz seu cadastro com seu CPF, ele é gratuito. O cartão de vale transporte, que é aquele que o empregador dá para o empregado, também ele é gratuito também. O cartão de gratuidade, que é aquele do estudante, do idoso, do renal crônico. Todos esses 3 fazem integrações normalmente. Tá? E existe um 4º tipo de cartão, que é o cartão portador. Esse cartão ele não faz integração. Tá? Isso existe uma legislação, existe um decreto de 2018 que informa tudo isso. Então, esse cartão portador é o único que não faz integração. E por que estava acontecendo esse problema da integração? As pessoas, quando faziam o cartão, ao invés de ela fazer o cartão cidadão, que é gratuito, que ela pode recarregar ele, ela pode fazer antes da pandemia, você podia fazer uma integração fora do terminal, né? Fora dos terminais, que é a integração temporal que a gente fala, integração dentro do terminal a gente trata como integração física. Você podia fazer uma integração temporal no período de 1 hora. Como veio a determinação do Ministério Público para que todos os passageiros andassem dentro dos ônibus somente sentados, então a gente foi obrigado a fazer o quê? Abrir os terminais, ou seja, você não paga mais na catraca do terminal, e você passa a passar seu cartão na catraca do ônibus. Então, o ônibus, antigamente, dentro do terminal, ele parava, abria as portas de trás, todo mundo embarcava e ia embora, a integração física. Agora, não. Você tem que parar, abrir a porta da frente, cada um vai passar na catraca, o motorista vai contar quantas pessoas entraram, baseado no número de bancos que o ônibus tem, tem ônibus que tem 23, tem ônibus que tem 25, tem ônibus que tem 30 bancos. Então, ele vai ter que contar, é outra maneira de a gente controlar quem entra com o número X de bancos que você tem. O que acontece é que a pessoa que tinha o cartão ao portador, ela fazia essa integração física dentro do terminal. Então, ela entrava pela porta de trás. Ela nunca conseguiu fazer essa integração temporal, ou seja, se ela tentasse fazer na rua, em qualquer outro lugar na rua, ela não conseguiria. Porque esse cartão ele foi criado para ser aquele cartão, aquela pessoa que tem em Campo Grande, um dia para ir no médico, passear, alguma coisa, ele pega esse cartão portador. Você, por exemplo, você tem seu carro, quebrou, está na oficina, você precisa usar o ônibus hoje, você faz o cartão portador. É um cartão que você faz só para temporalidade rápida, mas o cidadão te dá todos os benefícios. E além de dar esse benefício, te dá o benefício de você também tem 6 datas durante o ano e você paga só metade da passagem. O Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, primeiro do ano e mais alguma outra taxa. Mas isso o cartão cidadão e os outros 2 cartões te dão esse benefício. O cartão portador não dá. O que estava acontecendo é que as pessoas estavam usando o cartão portador tentando fazer integração. E ele não dá integração. Então, eles pagam 2 vezes. Se entrar 3, eles vão pagar 3, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente foi avisando todo mundo, olha, pessoal, cartão cidadão, cartão cidadão, cartão cidadão. E aí começou a acabar esse problema, né? Porque as pessoas foram fazendo o cartão cidadão, que é gratuito, né? Reforço isso. Ele só é pago a partir da segunda via. Se você perder a primeira via, você paga ele na segunda via, que são 3 tarifas. Isso é tudo normatizado através de decreto.
Então, esse problema eu acho que está praticamente resolvido. A gente já diminuiu muito esse tipo de reclamação, porque a gente vai informando à medida que as pessoas foram trazendo essa informação, a gente foi ligando no telefone do próprio terminal, os nossos fiscais, o pessoal do consórcio da polícia também foi avisando, vai até na cabine ali, já faz o cartão cidadão, passa a utilizar ele, que acaba esse problema de integração. Da Covid, a gente aumentou as integrações, né? Por causa disso, precisava ter não só mais uma integração, mais duas. Então, a gente passou a temporalidade para 2 horas ao invés de uma e passou as integrações para 2 integrações ao invés de uma só. Então, em 2 horas, ele consegue fazer integração em qualquer lugar da cidade tranquilamente com esse cartão cidadão. Então, na verdade, era só uma desinformação do usuário com relação a isso. Na verdade, não houve nenhum tipo de situação, até porque isso já estava em legislação desde 2018. Até só para a gente complementar, Janine, a questão da informação realmente é o problema do público da defensoria, né? Nós temos um público muito leigo, né? Analfabetos mesmo e analfabetos funcionais, que a pessoa às vezes tem um ensino médio, mas funcionalmente realmente ela não consegue compreender as coisas. Teria algum material informativo da própria agência? Porque assim, eu falo, nas recepções nossas, nós poderíamos cumprir esse papel também de informação. Ótimo. Por exemplo, a gente poderia pegar e informar, olha, o cartão do cidadão é o que dá a integração, esse outro cartão não dá. Então, a gente poderia fornecer aqui, e não só isso, se tivesse esse material, a gente digitalizaria. Quando a pessoa apresentar a reclamação aqui, a gente já encaminharia de volta a esse assistido nosso, esse informativo de quais cartões, né, que dão direito à integração. Seria interessante para a gente isso aqui. E a gente distribuiria para todas as unidades aqui da capital, entendeu? Doutor, me dá um telefone de contato de alguém de vocês, que a gente entra em contato e a gente faz isso aí. Isso é importantíssimo. Achei uma ótima Pode ideia. ser o meu. Pode ter. Okay. Isso. Eu vou mandar um... O senhor tem WhatsApp nesse telefone? Tem WhatsApp. Eu mando um oi para o senhor aí, você já me cadastra também, mando meu telefone para o senhor. Ótimo, muito obrigado. E eu quero aproveitar também, Sérgio, para agradecer as oportunidades anteriores que a gente já teve com a Prefeitura, por exemplo, a questão bancária. A gente teve algumas demandas aqui, principalmente tentando já vislumbrar o problema que quando surgiu o auxílio emergencial do governo federal. Então, a Prefeitura teve essa acessibilidade de regulamentar isso sem qualquer discussão, apenas com diálogo, né? Regulamentar de forma muito precisa a regulamentação, preservando a biossegurança, né, ali das instituições bancárias. E hoje a gente está com bem menos problema no recebimento desses auxílios nas agências bancárias. Tem problemas ainda, mas não é por culpa da Prefeitura, né? É falha da instituição financeira mesmo em si. E eu agradeço esse diálogo que vocês têm mantido aberto com a gente. Tá? Muito obrigado. Muito bem. Queria aproveitar só esse gancho final aí do Dr. Homero, vendo que o Dr. Alexandre Ávalo, nosso procurador-geral do município, está conosco também, Dr. José Mauro, secretário de Saúde. A saúde é uma área muito demandada na Defensoria Pública, mas isso é um fenômeno nacional, não é um problema de Campo Grande, é um fenômeno nacional a judicialização da saúde. Entretanto, a nossa administração, que começou em junho do ano passado, ela prima por alguns princípios, né? Um dos nossos princípios, e estamos levando isso assim com muito empenho, é justamente a procura de solução extrajudicial das demandas, né? O nosso intuito, enquanto Defensoria Pública, é resolver o problema das pessoas que nos procuram. Se nós conseguirmos resolver esses problemas através do diálogo, através de uma parceria, através de um termo de cooperação, através de um termo de ajustamento de conduta, enfim, se conseguirmos encaminhar uma solução via uma reunião e obtivermos êxito na solução do problema, para nós está ótimo. A judicialização é também uma alternativa, sem dúvida nenhuma. Entretanto, ela não é a nossa primeira alternativa. Nós tentamos, através justamente do que estamos fazendo aqui, através da composição, do diálogo, encaminharmos soluções que sejam mais rápidas, mais efetivas e menos custosas para todos. Então, isso que o doutor Homero falou é importante. Acho que a Defensoria poderia ser um canal, né, para o próprio município fazer as suas divulgações, né? Nós atendemos uma quantidade expressiva
de pessoas que procuram as nossas unidades. E uma coisa simples, como, por exemplo, um material gráfico, enfim, que diga respeito a transporte público. E pego isso como exemplo, mas tantos outros poderiam ser dados aqui. Tem um poder de comunicação frente justamente ao usuário do sistema do transporte público. O nosso público é justamente o público que é atendido pelo transporte urbano aqui de Campo Grande. Na temática da saúde, idem, né? Nós já temos, já vem de uma longa data, uma parceria mais próxima com a Secretaria Municipal de Saúde, que tem surtido efeitos. Nós temos deixado de judicializar uma parcela considerável de demandas, porque fruto do diálogo, da interlocução, temos conseguido resolver. Bom, para avançar aqui e irmos encaminhando aqui para o final dessa rodada, passo aqui para a doutora Débora, se tem alguma consideração. Oi, estava ativando aqui o microfone. Pois não, Débora. Bom, eu, na verdade, não tenho nenhuma pergunta. Eu gostaria aqui apenas de cumprimentar a todos e ressaltar o trabalho que foi feito pela Rede Municipal de Educação. Nós acompanhamos aí a elaboração dos trabalhos no sentido de disponibilizar o material para as famílias, para que as crianças da Rede Municipal recebessem o material para as aulas online e também material para aqueles que não tivessem acesso a computador, tablet, enfim. Tivemos aí bastante contato com o professor Valdir Leonel, que foi muito gentil e atencioso aí com os nossos questionamentos, porque, na verdade, a gente recebeu, né, as reclamações aí de pais e mães angustiados, como que ficaria a situação dos filhos, né, uma vez que na rede particular já estavam recebendo as aulas na modalidade à distância e na rede municipal ainda não. E, no entanto, a gente acompanhou aí essas tratativas, a elaboração do material, e realmente ficou um material muito bom. O município, inclusive, elaborou material para educação infantil, e que seria, inclusive, na modalidade opcional, né, para os pais que quiserem, haja vista que são crianças bem pequenas, e isso a gente até replicou para outros estados, porque a gente viu que em outros lugares estavam com bastante dificuldade nessa questão. Então, gostaria de cumprimentar pelo trabalho que foi feito. A gente também tem bastante proximidade com o pessoal da assistência social, com relação ao acompanhamento das unidades de acolhimento. Então, a gente já tem esse trabalho conjunto que a gente vem efetuando. Então, só quero aproveitar a oportunidade aí para permanecer à disposição e cumprimentar a todos e parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito e que eu tenho certeza que está sendo construído a muitas mãos e sempre com a dedicação de todos. Ok, obrigado, Débora. Eu passo agora, falta o doutor Matheus. Por favor, Matheus. Bom dia, né? Mais uma vez a todas e todos. Eu queria aproveitar, também não tem nenhum questionamento para ser feito, doutor Fábio, mas parabenizar o município de Campo Grande, em nome do secretário de Saúde, José Mauro. A gente fez, secretário, há umas 2 ou 3 semanas, uma recomendação conjunta, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, por meio dos núcleos de direitos humanos, sobre o atendimento às pessoas em situação de rua. E a gente acompanhou pela mídia todo um trabalho que foi feito em relação a essa população. E a gente ficou muito feliz, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer e parabenizar o trabalho que foi feito em relação às pessoas em situação de rua. Campo Grande saiu na frente, conseguiu aí pontuar muitas questões importantes, então houve uma separação entre as pessoas em situação de rua idosas, foram colocados ali no centro-dia, então teve todo, separou-se também os imigrantes, né, que não só estavam momentaneamente em situação de rua, então assim, houve um trabalho muito bem feito, muito bem estipulado, a gente tem acompanhado, é uma temática, afeta ao núcleo de direitos humanos, então assim, a gente ficou muito preocupado quando surgiu essa pandemia, frente a essa população extremamente vulnerável, né? Foi a nossa primeira preocupação. E assim, então foi a nossa primeira recomendação para que
houvesse alguma adequação. E foi muito bom, foi um sucesso, então eu parabenizo. Houve a resposta dessa recomendação, chegou no nosso e-mail aqui, o ofício 44, assinado pelo senhor, dando notícias de todas as medidas que foram feitas. Então, foi pontuada aí a compra de LPIs para os funcionários, a questão da ampliação da oferta de locais apropriados, ofertas de informação sobre a Covid, enfim, foi feito. E a gente, assim, pela mídia e por tudo, a gente já acompanhou. A Defensoria Pública, né, doutor Fábio, fez aí uma campanha de arrecadação de cestas básicas e de kits de higiene, e alguns defensores, inclusive o próprio doutor Fábio, pôde acompanhar a entrega desses kits e pôde perceber a seriedade do trabalho que foi feito. Então, sem maiores delongas, eu só queria aproveitar a oportunidade para agradecer e parabenizar o trabalho que foi feito por vocês. É isso. Gostaria só apenas de pontuar essa fala do senhor, assim, até mesmo em nome do prefeito, porque desde o início dessa pandemia, nós identificamos alguns grupos de risco, que são os pacientes usuários de droga, os pacientes vulneráveis, são os pacientes moradores de rua, os idosos, né, que estão principalmente em residências de acolhimento, asilos. Esse é um segmento muito vulnerável dessa doença. Esse trabalho foi muito intenso no início e que eu tenho certeza que hoje nós colhemos os frutos desse trabalho, pois esses seriam os pacientes com maior índice de contaminação e que iriam ocupar primeiro os leitos contingenciados dessa doença que nós separamos para poder absorver esse impacto. E o quarto eixo foi a questão da mobilidade urbana, que nós, com o passar do tempo, entendemos também que seria muito fácil para mim poder falar para os senhores que nós devemos ficar em casa e que ninguém tem que sair para trabalhar e que tem que esperar a situação, mas a vida real não, ela tem outras dificuldades. Nós vamos ter que conviver com esse problema por um longo tempo. Isso não é uma doença de alguns meses. A própria forma como nós já estamos nos comunicando aqui já demonstra que isso vai ser um problema de muito tempo e de um longo aprendizado e que talvez todos nós iremos passar a trabalhar de uma forma talvez até diferente. Muito bem. Bom dia, prefeito. Bom dia, professor Fábio. Muito obrigado aí pela sua presença. Nós iniciamos, o doutor José Mauro havia nos avisado que o senhor tinha outro compromisso, enfim, e para não atrasar, pediu para que nós dessemos início. Só para situar o senhor, nesta reunião aqui conosco, estão aqui participando os coordenadores das áreas institucionais da Defensoria Pública aqui em Campo Grande. Temos aqui o nosso colega Homero, que cuida das questões relacionadas ao direito do consumidor e matérias cíveis em geral. A nossa colega Débora, que atua no núcleo que trata dos interesses das crianças e adolescentes. O nosso colega Pedro Paulo, que atua no núcleo chamado Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas, dentre outras tantas atribuições, cuida de ações civis públicas, enfim, diversas temáticas. O nosso colega Irã Santana, que coordena o nosso núcleo de atenção à saúde, e o nosso colega Matheus Sutana, que cuida do nosso núcleo de direitos humanos. Todos nós já fizemos aqui algum questionamento, que já foi respondido aí pela equipe do município, secretários, enfim, demais pessoas que estão aí pelo município já nos respondendo. O doutor Matheus foi o último que falou e, na verdade, ele não fez nenhum questionamento, ele fez um agradecimento, em particular por conta da atenção que o município deu e está dando, né, para as pessoas em situação de rua. Nesse particular, prefeito, eu próprio tive a oportunidade de ir em 3 locais. Entre nós, defensores públicos, nós fizemos no curso deste mês agora de abril uma campanha de arrecadação interna. Fizemos aí um convite para que cada defensor doasse uma certa quantidade de dinheiro, né? Muitos
A grande maioria aderiu à campanha, né, uma campanha interna nossa, e fruto dessa campanha nós conseguimos adquirir, no total foram 730 e sobrou um saldo remanescente, adquirimos mais 30 cestas, fechamos com 780 cestas básicas, que foram distribuídos aqui para pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade realmente gritante, né? E também adquirimos 140 kits de higiene pessoal. E eu próprio, né, participei da entrega também, eu até anotei aqui, nós fomos fazer essa entrega no Centro de Referência de Pessoas com Deficiência, idosos em situação de rua, né, que fica ali no Vilas Boas, próximo à TV Morena. Fui na Escola Municipal Dr. Plínio Barbosa Martins e fui também na Escola Municipal Padre Tomás Girardelli. E lá tive a oportunidade de conversar com pessoas em situação de rua, imigrantes e tudo mais. E enfim, nas conversas, eu posso lhe passar aqui um quadro fidedigno. As pessoas estavam satisfeitas, né? A rua, sabemos de todas as mazelas que ela traz. Nesta situação em particular, esse grupo extremamente vulnerável padecia uma situação mais complicada do que qualquer outro grupo da nossa sociedade. Foram acolhidos ali, nesses locais a que me referi, estavam recebendo alimentação, cuidados, amparo e principalmente proteção, né? Estavam ali de alguma forma um pouco mais resguardados do que estariam se permanecessem abandonados à própria sorte na rua. Então, eu pessoalmente pude constatar esse trabalho e era o que o Dr. Matheus falava antes da sua chegada aí, parabenizando o município, porque sabemos que são tantas frentes a serem atendidas, né? O município tem limites muito curtos em termos de orçamento, de pessoal, para atender tantas e tantas frentes, mas essa em particular era uma que se fazia de fato muito necessária. O nosso colega Homero, que falou, enfim, na sua ausência ali, ele falou antes, falou em relação ao transporte público, mas foi já explicado a questão da diferença entre os cartões e os benefícios que cada tipo de cartão gera, né? Ele até sugeriu, já foi feito o contato, para que a Defensoria seja um polo também de divulgação dessas informações, sabe? A Defensoria Pública atende as pessoas mais necessitadas no sentido material aqui de Campo Grande, são os usuários do transporte público, via de regra, e nós podemos ser um braço para essa divulgação e isso chegar a essas informações a um maior número de qualidades. E eu próprio, antes, havia falado também com o Dr. Alexandre Ávalo, que nos acompanha aqui também, que desde o início da nossa administração, um dos princípios que norteia aqui a atuação da Defensoria tem sido justamente a do diálogo, a da solução extrajudicial das demandas. A judicialização, ela é sempre uma via disponível, que nós usamos, inclusive, mas nós usamos nunca como primeira opção. Ela sempre é o fruto do esgotamento das tentativas amigáveis, até porque compreendemos também que há certos tipos de demanda que até escapam de uma situação de boa vontade do administrador. Tem impossibilidades que fazem com que não seja viável um acordo na esfera administrativa, e aí compreendemos, mas não nos resta outra alternativa, senão a judicialização, mas sempre nesse espírito de antes tentarmos um acordo. Então, muitas vezes, os coordenadores encaminham ofícios aí ao senhor, aos secretários municipais, mas é nesse intuito de primeiro tentar estabelecer o diálogo e construir uma ponte. E temos conseguido muitos e muitos êxitos, a verdade é essa, né? E o nosso propósito, tenho certeza que do senhor, enquanto gestor máximo do município também é resolver o problema das pessoas, né? Então, tanto quanto melhor que consigamos resolver isso na esfera administrativa. Eu não sei se o doutor Alexandre Ávalo, que tem nos assistido aqui desde o começo, tem alguma ponderação, se o senhor próprio, prefeito, o doutor José Mauro, enfim, estamos aqui abertos caso queiram também se manifestar. Bom, renovo aqui meu bom dia a todos, ao prefeito, doutor Fábio Rombi e a todos os defensores aqui presentes, que estão aí nessa frente de batalha, aos colegas do município. Dois pontos que realmente devem ser destacados e que eu percebo desde o início do nosso enfrentamento
essa proatividade, doutor Fábio, da Defensoria. A gente sabe que a judicialização é um caminho, mas deve ser a última ratio, mesmo porque depende de outros elementos e desdobramentos que decorrem desta judicialização, né? Eu percebo isso em várias reuniões, participei com o Dr. Romero, participei também com o Dr. Pedro, enfim, com outros representantes da Defensoria Pública que já estiveram conosco, e também do Ministério Público. Eu acho que o momento de enfrentamento maior ainda está por vir, mas parabenizo realmente essa postura de autocompositiva e proativa da Defensoria Pública, que representa aí interesses das pessoas mais necessitadas, mas que tudo de um interesse de natureza coletiva. E nesse ponto eu queria destacar para o Dr. Pedro Paulo, essa talvez não sensibilidade inicial das medidas e das sugestões e dos requerimentos da Defensoria Pública com relação ao sistema carcerário, na verdade, aos presos mesmo em regime semiaberto. Eu acho que não tivemos isso ainda, esperamos que não tenhamos. Mas caso tenhamos uma contaminação comunitária nesse núcleo, ou seja, daqueles que estão submetidos ao regime de execução penal, talvez seja o caso de pensarmos uma medida coletiva, né? Passa a ser um direito transindividual, passa a ser um direito meta-individual, e talvez podemos até nos auxiliar, nos apoiar nisso, caso isso aconteça, né? Acho que sobre isso o secretário Zé Mauro pode falar melhor do que eu, com certeza, mas as expectativas de contaminação não estão descartadas, né? Num segundo momento, nós temos aí um ponto vulnerável e delicado, e talvez essas medidas alternativas de execução sejam realmente necessárias. E se isso se apresentar de modo comunitário, como eu disse, elas passam a ter um interesse, despertar aí um interesse transindividual, né? E aí eu acho que nós podemos atuar conjuntamente. Se isso acontecer, esperamos que não aconteça. No mais, eu deixo o agradecimento aqui e a manifestação dos demais. Apenas uma sugestão, doutor Pedro, que talvez a gente possa conversar no futuro, se for necessário, e um registro aí dessa proatividade, dessa postura proativa e autocompositiva da Defensoria Pública. Bem, obrigado, doutor Alexandre. Eu funcionei aqui mais como um moderador, enfim, passando aí a palavra e tudo mais, mas eu próprio não fiz nenhuma pergunta. Eu gostaria de fazer, se possível, gostaria que o doutor José Mauro respondesse e fizesse também, além da resposta, suas considerações aí finais que tenha. E, enfim, depois eu não sei na equipe, doutora Ana Paula, se alguém mais deseja falar, e aí o prefeito também deixasse a sua mensagem. Doutor José Mauro, é o seguinte, muitas pessoas recebem medicamentos fornecidos pelo município. E essas pessoas, muitas delas, compõem justamente o grupo de risco, seja pela idade, seja por conta de alguma comorbidade, né? Existe no âmbito do município algum estudo, enfim, ou já alguma coisa em andamento para inverter a lógica do fornecimento desse medicamento, em vez da pessoa ter que se expor, saindo da sua casa, enfim, indo até a unidade, fazer o caminho inverso, a unidade, através de uma equipe própria para isso, de entregadores, levar esse medicamento à pessoa? Inicialmente, esse é um problema que a gente está enfrentando e qual é a medida que nós tomamos. Criamos aí um teleatendimento. Foi criado um teleatendimento ao qual passou-se a atender os pacientes em consulta com o médico, da mesma forma como nós estamos aqui nos comunicando por telefone também. Isso gera uma receita. Essa consulta normalmente gera uma receita. E que esses pacientes apresentando, ou algum familiar desses pacientes, normalmente são orientados pessoas jovens da família a retirarem esses medicamentos nas unidades básicas de saúde com o cartão do paciente. Eu acredito que, dependendo do que for acontecer, até mesmo com o exemplo de outros estados, pode-se implementar algum serviço de entrega desses medicamentos. Mas hoje o que nós fizemos para evitar
principalmente os pacientes com grupo de risco, pacientes idosos, pacientes com diabetes, pacientes com tuberculose, pacientes com HIV, esses pacientes se recuam ao teleatendimento e dali retirem seus medicamentos nas unidades básicas ou algum familiar que não seja do grupo de risco. É o que nós estamos adotando como medida para enfrentar essa doença. Entendi. Já houve uma flexibilização, quer dizer, a entrega não é só pessoal para o próprio paciente, pode ser para a terceira pessoa também. Sim. Entendi. Tá ótimo. Bom, o senhor tem alguma consideração final, doutor José Mal? A consideração é muito importante. Todos nós entendemos que é um processo novo, é uma doença nova. Nós estamos aí diante de um grande desafio. Campo Grande tomou medidas, no meu entendimento, de forma muito assertiva, principalmente no que se refere à população menos favorecida, população vulnerável, que poderiam ser ali as pessoas que já estariam internadas com essa doença, ocupando grande parte dos nossos leitos. Eu vejo com grande preocupação 2 caminhos que a doença ganhou no nosso país. Um deles é a comercialização de insumos hospitalares, a preços elevadíssimos. Um exemplo, máscaras de R$ 3,99 a caixa com 50, passar a ser vendida por R$ 180 o mesmo equipamento. E isso leva com que nós tenhamos muitas dificuldades na aquisição e, eventualmente, até a suspensão de atendimento de algumas unidades. Por enquanto, isso não aconteceu. A questão de respiradores também segue pelo mesmo caminho de aumento de preço. Hoje, o modelo é mais barato, que a gente poderia adquirir em torno de R$ 114 mil. Esse equipamento custava em torno de 60, e nós temos que tomar uma decisão nesse momento. Então, eu vejo isso uma grande dificuldade. Estou tentando compartilhar essa decisão até mesmo com representantes do Ministério Público, porque nós entendemos que é um momento de crise, mas que posteriormente poderemos ser questionados por esse tipo de situação. E um outro incremento muito perigoso que eu vejo é a politização dessa doença. Essa é uma doença, ela não é uma bandeira política. Então, nós estamos percebendo isso no país inteiro. Isso vai trazer consequências graves para esse tipo de problema. Nós tivemos aqui na nossa cidade movimentações políticas que, com certeza, daqui uma semana, 10 dias, nós teremos o aumento do índice desse problema. Então, isso eu vejo como incrementos que no Brasil ganhou um potencial de letalidade maior. Mas os números de Campo Grande hoje nos deixam até mesmo de forma mais tranquila, mas não deixa de estar atentos a esse problema. Perfeita a sua fala. A Defensoria Pública emitiu uma nota, isso está inclusive no nosso site, né? Pela questão do princípio da impessoalidade, não nominamos, por exemplo, o prefeito Marquinhos Trade. Isso, de algum modo, poderia trazer problema, enfim, essa quebra da pessoalidade, mas ele e outros prefeitos também tiveram uma visão muito sensível a essa questão toda. Nós, da Defensoria Pública, oficialmente, formalmente, apoiamos as medidas de isolamento social, não desconhecemos os impactos negativos que isso traz na economia, né? Nós, enquanto órgão público, também dependemos da arrecadação de impostos, né? A máquina pública, seja do município, do estado, não fabrica dinheiro, né? Nós administramos dinheiro que é captado da sociedade na forma de impostos, e sabemos que, com o isolamento, a atividade econômica ela é lógica, ela diminui, o que reflete negativamente na arrecadação dos impostos e as mazelas econômicas que disso resultam. Entretanto, não é uma questão de bandeira, como o senhor bem disse, secretário, de ideologia política partidária, é uma questão, antes de tudo, científica, não é? Eu acho que nós temos que, em momentos assim, cada um no seu quadrado, é hora de nós ouvirmos os médicos, os profissionais da área da saúde, porque eles sabem exatamente qual é a conduta melhor. Se nesse momento o isolamento ele é necessário, né, nós temos que adotar medidas de isolamento.
A partir do momento que a curva de pessoas que são infectadas está no nível controlável, onde a rede de saúde pública é capaz de atender a demanda gerada, podemos flexibilizar um pouco. Piorando, a saúde é que tem que dar um alerta para que medidas restritivas voltem a ser tomadas. Então, nós somos parceiros nesse entendimento que o senhor tem. Não é uma questão de bandeira partidária, é uma questão de defesa da vida antes de tudo, e nesse momento, quem tem a palavra são os médicos, os profissionais da área da saúde, e nós, igualmente, isso eu tenho dito nas nossas reuniões internas, nós seguiremos o que as autoridades sanitárias indicarem. Nós estamos com as nossas unidades fechadas, mas não sem trabalhar. Nós estamos no regime de teletrabalho, continuamos atendendo via telefone, as pessoas nos encaminham os seus documentos, continuamos judicializando, nos manifestando em processos, até com números bastante expressivos. Estamos ampliando esse nosso sistema de atendimento remoto, né? Mas entendendo que, apesar das dificuldades, realmente o senhor está certo aí na condução que tem adotado. Muito obrigado mesmo. Eu não sei se alguém da sua equipe mais, doutor José Mauro, quer pronunciar, ou se podemos passar já para o prefeito. Tem mais alguém que queira falar da sua equipe, secretário? Não havendo? Prefeito, eu gostaria que o senhor fizesse um pronunciamento. Esta nossa reunião, ela está sendo gravada, né? Em havendo autorização, foi uma reunião, acho que muito proveitosa, acho que foram abordados pontos importantes, uma reunião muito equilibrada. Em havendo autorização, nós podemos depois divulgar essa gravação no Facebook. O nosso Facebook atinge a muitas pessoas. Acho que é importante as pessoas terem acesso à informação, saber o que a Defensoria Pública e o município têm feito durante esse momento de pandemia. Acho que ficou claro para as pessoas que haverão, se autorizado for, a assistir essa gravação, que tanto a Defensoria quanto o município têm se empenhado no limite das suas forças, no equacionamento aí das soluções as mais diversas que têm apresentado. Temos mantido uma boa interlocução, um bom diálogo e encontrado, mais das vezes, a solução extrajudicial para essas demandas. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações para a gente caminhar para o encerramento. Já temos aí 1h15, na verdade, de reunião. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, doutor Homero. Bom dia, doutora Débora. Bom dia, doutor Irã. Bom dia, o Matheus, Pedro Paulo, o Alexandre Álvaro. Bom dia a todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Campo Grande. No início, eu não pude estar presente, estava no Tribunal de Justiça, em busca de decisões que vão impactar também nas medidas preventivas ao tema que nós estamos discutindo. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, no dia 27 de fevereiro, criou uma comissão de estudos e planejamento com diretrizes ao combate ao Covid-19. Fomos a primeira capital a criar um plano de estudos. Na época, fevereiro ainda, algumas pessoas nos taxaram de extremamente excessivos, como se nós tivéssemos uma bola de cristal e não fôssemos verdadeiramente gestores. Todavia, eu tinha, naquela época, por vontade de Deus, diante de 220 milhões de brasileiros, um deles foi escolhido para ser ministro da Saúde. Aqui em Campo Grande, diante de 915 mil pessoas, Deus escolheu um para ser prefeito. E na providência divina, Deus sabia que nesse momento de tempo, o prefeito de Campo Grande seria primo irmão do ministro da Saúde.
Então, o ex-ministro Mandetta, em fevereiro, me alertou. Preste bastante atenção, que logo, em meados de março, o Brasil vai enfrentar um inimigo que ele não conhece, mas que Deus nos deu a condição de exemplos de países, outros saber mais ou menos a ação dele. E ele é letal. E ele é perigoso. E ele não atinge apenas o hemisfério norte, como muitos estão propagando aí. Vai atingir o hemisfério sul também. E o ex-ministro Mandetta me disse, você vai ter dois caminhos. Ou enfrentar esse inimigo, ou fechar tudo e planejar em 15 dias os leitos necessários para um eventual crescimento veloz na sua cidade. Foi por isso que Campo Grande, volto a dizer, foi a primeira capital a fechar todas as atividades não essenciais conforme a recomendação da equipe do Ministério da Saúde do Governo Federal. Dia 17 de março, 18 dias antes de São Paulo, 21 dias depois, o Rio de Janeiro tomou a mesma medida. Nós fechamos todas as atividades não essenciais. Comércio, shoppings, centro comercial popular, atividades esportivas, ginásios, eventos. E só autorizamos a abertura de farmácias, supermercados, padarias, ainda assim com os regramentos necessários. Suspendemos o transporte do passe livre das pessoas acima de 60 anos de idade. Suspendemos o passe do estudante e suspendemos as aulas 11 dias antes do governo do Estado. Nós fizemos uma ação imediata junto à Águas Guariroba para que ela religasse todas as ligações dos usuários que tiveram o seu serviço interrompido por inadimplência. E baixamos um decreto junto à concessionária da Águas para que as pessoas que ficassem inadimplentes até o término dos nossos decretos, prorrogados ou não fosse suspenso o serviço por inadimplência. E ao cobrá-los, só poderia fazê-los em 36 vezes, sem juros e sem correção monetária. Fui à Energisa e imediatamente pedi uma decisão junto à ANEEL para que também não fosse cortada o serviço de energia elétrica. Suspendi o ISS por 15 dias, prorroguei o IPTU por 15 dias e nesse lapso final, sem juros e sem correção monetária. Fora isso, nós tivemos o cuidado de começar a comprar leitos, tanto de hospitais particulares, como fizemos. Em todos eles, hoje, nós temos leito. Fizemos o convênio com a Fiocruz. E hoje, glória a Deus que não está sendo muito usado, mas está disponibilizado. Se pecamos pelo excesso, é melhor do que pecar pela omissão. Fizemos tudo possível. Dispensei todos os funcionários públicos acima de 60 anos e aqueles com comorbidades, sem prejuízo da folha salarial. Diminuí o horário de serviço. Aumentei gradativamente
os valores do trabalho para aqueles que estão fazendo um serviço excepcional para toda a cidade. A nossa equipe de saúde pública. Valorosos. Extremamente heróis, anônimos, mas que estão à frente para que a gente possa ficar na nossa casa atendendo essas pessoas. Preocupações? Temos sim, mas ela não será o suficiente para atingir a proteção à saúde com responsabilidade, com ação enérgica, ainda que alguns não entendam, para a proteção do bem maior que é a vida. É verdade que a gente se preocupa com a economia. Por isso, freamos a pandemia sem matar a economia. Estamos tomando medidas não de afrouxamento, mas de regramento. Porque o isolamento social é importante, sim, mas o comportamento social é decisivo para o crescimento desse vírus. Não adianta nada nós fecharmos tudo se a população se reunir em praças ao redor de seus bairros, sem os equipamentos de proteção. É melhor nós abrirmos as atividades com regras, com capacidade inicial de 30%, com protocolos de segurança, com planos de biossegurança, como São Paulo está fazendo o estudo hoje. O governador Dória está reunindo a sua equipe para montar planos de biossegurança, o que nós fizemos há 14 dias atrás. Da mesma maneira que fomos a primeira cidade a entregar os kits merendas, com o trabalho da Procuradoria-Geral do município, louvável, onde nós fizemos para todas as famílias inscritas no Bolsa Família, que caracterizariam, em tese, aquelas que teriam maior vulnerabilidade social, 40 mil cestas alimentares. E estamos renovando agora para que as mesmas não sofram nenhum prejuízo nos seus estômagos. Todas as secretarias trabalhando. É verdade que o coronavírus também vai quebrar a minha empresa. A minha empresa tem 27 mil funcionários. A minha empresa, que arrecadava por dia 7 milhões de reais, hoje está arrecadando 700 a 800 mil reais. Não vamos ter valores suficientes. E medidas de corte do primeiro escalão, como eu fiz, de 30%, que vai nos dar uma economia de 2 milhões, é insuficiente para manter em dia a folha salarial. Fomos a Brasília. E a politização dessa pandemia também me preocupa e preocupa as pessoas de bom senso desse país. É Rodrigo Maia de um lado, Alcolumbre do outro, presidente da República no meio e os seus filhos, cada um numa das pontas. Até agora, nenhuma moeda de ajuda à folha de pagamento dos funcionários dos 5.570 municípios. Não sabemos até quando a gente vai exportar. Mas o que nós estamos fazendo é o reordenamento e o replanejamento. Não há como, por exemplo, continuar pagando os valores a uma concessionária que está hoje em todos os meios de comunicação, a Sonur, que demitiu 200 funcionários. Por quê? Porque nós chamamos essa empresa e cortamos uma série de serviços, porque eu não vou ter como pagá-la. A minha empresa foi afetada pelo esse coronavírus. A minha empresa vive de impostos, de ISS, de ICMS. E hoje, com as atividades do comércio fechado, nós não estamos tendo receita.
e eu tenho 27 mil funcionários que não querem saber. Eles querem o pagamento em dia e integral do seu salário. Por isso, eu peço a essa instituição que também dê um olhar muito mais do que misericordioso, mas institucional. Nós estamos fazendo tudo correto, doutor Fábio. O portal da transparência nosso, com a GTEC, que está providenciando, nós vamos ter um portal específico dos gastos com a pandemia. Nós não autorizamos nada sem os olhos atentos dos órgãos de controle. Mas estamos preocupados, porque daqui a pouco os equipamentos de proteção, até antes, negociados a R$ 3,90, estão pedindo a R$ 190. E eu não acho isso justo. Pedem realinhamento. Se aproveitam do momento em que nós estamos passando. E aí, qual a medida que vai me restar? É fazer uma requisição de busca ao comércio e apreensão extremamente antidemocrática, antipática, cruel. Ao invés de agirmos contra aqueles que estão nos explorando nesse momento de tempo, nós vamos atingir aqueles que estão vendendo corretamente pelo preço, numa medida extremamente impactante e contundente, que é a apreensão ou requisição de mercadorias que as fábricas têm, mas não querem entregar se não pagarmos, repito, R$ 189, o que há 3 meses atrás custava R$ 3,99. No setor do transporte coletivo, estou com uma preocupação muito grande, doutor Homero, porque Campo Grande é a única cidade que está com 67% do seu efetivo nas ruas. Nenhuma outra está. O máximo é 50%. Campo Grande está levando 60 mil passageiros, o pico de ontem, quando o costume é 220 mil por dia. Se 220 mil coloca a frota de 100%, 60 mil, nós estamos com 67%. A frota é suficiente, sim. A minha preocupação é com o impacto que essas concessionárias do Brasil todo estão sofrendo em razão dessa pandemia. Eu acredito que, logo, logo, o Brasil todo, essas concessionárias vão entregar o serviço de concessão. E aí, sim, eu não sei nem como fazer, senão com a ajuda das instituições, para que os funcionários e os usuários possam se locomover. Porque estão amargando débitos em cima de débitos sem condição de fazer. Chamamos a Solurb, diminuímos o valor do contrato, explicamos para eles que estamos captando 35% a 40% do que a gente recebia, e ao invés de cortar salários ou demitir funcionários, eu estou renegociando com fornecedores. E eles também, para se amoldar, não vão ter outra alternativa, a não ser cortar a sua própria carne. Isso me preocupa muito. Até porque, repito, até agora o governo federal não sinalizou nenhuma moeda para nenhum dos 5.570 municípios. Se pelo menos nos desse autorização para buscar empréstimos, Campo Grande hoje, a gente já estava equilibrando as nossas finanças. Passei 3 anos e 2 meses ajustando o avião que estava embicado para baixo. E na hora que a gente começa a estabilizar, na hora que eu estava pronto para dar o primeiro reajuste efetivo a funcionários públicos, tudo
todas as nossas economias. Até o meu 13º que a gente estava guardando vai ser usado para pagar as folhas de abril. Eu agradeço o senhor, doutor Fábio. Agradeço a Defensoria Pública. Não porque vocês atendem aos pequeninos, mas porque vocês se mostram grandes na luta contra os gigantes. A Defensoria Pública sempre foi uma instituição que, desde cedo, meu pai me fez amar por ela. Tem um tio meu, doutor Enoque Cabrita Santana, que o seu esmero ao labor e a sua profissão não lhe fez rico materialmente, mas fez com que a sua alma e seu coração esplandecesse por todo o nosso estado. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, Defensoria Pública. Prefeito Marquinhos, da ajuda de vocês. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu queria, nessa minha fala final aqui, transmitir ânimo ao senhor e sua equipe, compartilhando um pouco. As suas angústias são as minhas também. A diferença é que as suas são elevadas a uma potência maior pelo tamanho, pela dimensão, pelo peso, pelo volume que representa o próprio município em si. Mas essas suas angústias também, igualmente, são as mesmas do lado de cá. Ontem, em particular, fizemos uma reunião virtual com os defensores e servidores. Eu expus também as dificuldades, muito na linha daquilo que o senhor tem falado aí. Entretanto, queria compartilhar com o senhor algo que chegou a mim logo no começo de todo essa grave crise sanitária e agora também econômica que nos atinge. Logo no começo, um colega defensor se reportou a mim dizendo o seguinte: Fábio, se você soubesse o que iria acontecer no futuro, você não teria sido candidato a defensor público geral. E eu respondi a ele dizendo: você está completamente equivocado. Se eu tivesse sabido disso, aí eu teria sido candidato com mais ênfase, inclusive, né? Porque é nesses momentos que nós somos chamados justamente a mostrar o nosso amor por aquilo que nós fazemos, o nosso empenho por aqueles que nós nos comprometemos a auxiliar na esfera das nossas atribuições. Então, não me arrependo em nenhum momento de ter me lançado candidato e assumido a Defensoria Pública Geral. E tenho certeza que esse é o seu sentimento também, porque nos momentos de crise, eles só espantam os covardes. Os momentos de crise só espantam aqueles que não têm compromisso público nenhum. Aqueles que os têm, ao contrário, esses se revestem de uma força, tirando energia, não se sabe de onde, para fazer frente a cada um desses desafios. O senhor pontuou alguns, que são apenas o início de muitos outros que virão pela frente ainda. Mas eu tenho certeza que o senhor e sua equipe não se dobrará a esses desafios que já estão presentes e outros tantos que virão. E da parte da Defensoria Pública, saiba o senhor que nós temos uma equipe de pessoas que estão na Defensoria porque amam a Defensoria, porque respeitam o público que assiste. Aqui tenho certeza que qualquer um tem a capacidade intelectual, caso quisesse, de alçar voos para outras instituições. Muitos colegas já fizeram isso no passado. Não se enquadraram na Defensoria, não se afeiçoaram a ela, acharam que renderiam mais em outras atividades da área jurídica, outras profissões, e partiram para elas. Esses que estão porque de fato se identificam com essa função. E é nesse momento, no momento de crise, que todos nós da Defensoria não abandonaremos a população mais pobre desse município de Campo Grande e do próprio estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos a certeza que se nosso desafio já era grande no passado, vai agora aumentar e muito, porque essa crise econômica que atinge a todos aumentará exponencialmente o público que demandará a Defensoria Pública, pois saiba o senhor e sua equipe que nós estaremos lá atendendo a todos.
e reafirmo o que havia dito o doutor Alexandre Ávalo. O nosso grande propósito ele não é a judicialização. A judicialização é a última alternativa. Nosso grande empenho é resolver o problema das pessoas. E que bom, sabemos que no município de Campo Grande nós temos pessoas vocacionadas para o serviço público, que entendem o problema do cidadão e que estão abertos também ao diálogo. Da nossa parte, as nossas portas estão abertas, tenho certeza que do município também estão abertas e juntos nós poderemos enfrentar toda essa crise, fazendo com que ela passe o mais rápido possível. O senhor, prefeito, esteja certo que se hoje o senhor sofre críticas por questões da área econômica, do setor empresarial, e eu entendo estas críticas, saiba o senhor que o senhor sofreria muito piores críticas se aqui em Campo Grande nós estivéssemos vivenciando um problema tão sério quanto outras capitais do Brasil já estão, inclusive com crise no próprio serviço funerário, diante do número de óbitos que registram todos os dias. Que bom que Campo Grande está em outra realidade, doutor José Mauro. Todas as políticas que foram implementadas até agora têm se mostrado eficazes. Nós não sabemos o dia de amanhã, se poderá haver um agravamento muito mais severo e profundo. Mas eu digo, até agora, nós temos nos mantido em pé, nós temos garantido a saúde dessa população. Nós temos tido um reflexo muito baixo se comparado a outras capitais do Brasil, fruto de todo esse trabalho. Então, em nome da Defensoria Pública, prefeito Marcos Trade, muito obrigado, continue altivo, continue na luta e nós estaremos aqui dialogando, né? Se for necessário, judicializando também, isso faz parte, nós somos pessoas do mundo jurídico, o senhor é uma pessoa do mundo jurídico, compreende isso, algumas vezes é inevitável o embate judicial, mas saiba sempre que essa é a nossa última alternativa. Estamos abertos sempre ao diálogo como a forma melhor de resolver os problemas. Muito obrigado pela participação de todos, pelo tempo dedicado aqui a esta reunião, que julgo muito proveitosa. Peço a autorização do senhor, né, se assim desejar, fique muito à vontade para isso, para que nós possamos publicar essa nossa reunião virtual na nossa página do Facebook. Sem problemas nenhum. Não tem problema. O procurador jurídico meu tem algum contratempo? Não, nenhum, prefeito. Na verdade, isso é até um dever institucional, né? Então, não há nenhum problema, não. Até gostaria de aproveitar para deixar meu cumprimentos a todos e deixar meu telefone à disposição do defensor-geral e de toda a Defensoria Pública para eventuais medidas proativas que podemos tomar juntos. Estamos à disposição da Procuradoria-Geral do município. No que for possível, estaremos à disposição para atendê-los. Então, muito obrigado a todos. Nada mais havendo. Encerro a reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.